São 3h17 da madrugada. O ventilador está girando no máximo. Você abre os olhos, de novo. Terceira vez esta noite. A bexiga aperta, a garganta está seca, o corpo está gelado de um lado. Você levanta, vai ao banheiro, urina pouco e volta para a cama achando que o problema é a próstata, ou a idade, ou o café que tomou depois das 6. Mas e se eu te dissesse que existe algo naquele quarto, algo que está ligado a noite inteira, soprando ar direto no seu corpo, que pode estar piorando drasticamente a sua frequência urinária noturna? Roberto tem 62 anos, técnico em eletrônica aposentado de Ribeirão Preto. Dormia com o ventilador de coluna no máximo há mais de 15 anos. Eu não consigo dormir sem sentir o vento no rosto, doutora. Foram as palavras dele. Acordava 4 a 5 vezes por noite para urinar. Já tinha ido ao urologista 2 vezes. Próstata levemente aumentada, mas nada que justificasse tanta ida ao banheiro. Tomou remédio. Melhorou um pouco. Mas as 3 idas por noite continuaram. Ele estava exausto, irritável e começava a ter problemas de memória durante o dia. Sinal claro de privação crônica de sono. A história do Roberto não era única. Era a história de milhões de homens. E talvez seja a sua também. Pesquisas publicadas no International Journal of Urology identificaram que o estresse térmico do frio sobre o corpo ativa receptores na bexiga que reduzem a capacidade de armazenamento de urina. E ninguém fala sobre isso. Meu nome é doutora Bianca Rangel e eu quero conversar com você hoje, não com base em teorias de laboratório, mas a partir da minha experiência prática. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegaram ao meu consultório com essa mesma queixa. Doutora, eu acordo 3, 4 vezes por noite para urinar e não aguento mais. E o que eu percebi, repetidamente, é que muitos desses homens compartilham um hábito que parece inofensivo. Dormir com o ventilador ligado direto no corpo, a noite inteira. E quando eles ajustaram apenas isso, a diferença foi notável. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que o ventilador ligado faz com a sua bexiga enquanto você dorme. Não com achismo. Não com palpite. Com ciência. Mecanismo por mecanismo. E eu preciso te pedir uma coisa. Fica comigo até o final. Porque o terceiro mecanismo que eu vou te mostrar é o que transforma uma noite ruim em meses e anos de sono destruído. E é também o mais fácil de corrigir. Mas antes, deixa eu te mostrar o que está acontecendo dentro do seu corpo. Porque quando você entende o mecanismo, a solução faz sentido imediato. Imagine que o seu corpo funciona como uma casa inteligente com um termostato muito sofisticado. Esse termostato controla não só a temperatura, mas também a pressão sanguínea, a produção de urina, a contração dos músculos e até os sinais que a bexiga envia ao cérebro dizendo: estou cheia. Quando você liga o ventilador e direciona ar frio sobre o corpo por 7, 8 horas seguidas, é como se alguém abrisse a janela dessa casa inteligente no meio do inverno. O termostato entra em pânico. Ele dispara uma série de respostas de emergência para proteger seus órgãos internos. E várias dessas respostas têm um efeito colateral direto: aumentar a produção de urina e reduzir a capacidade da sua bexiga de segurar essa urina. O resultado? Você acorda mais vezes, urina mais, dorme menos e culpa a idade. Mas não é só a idade. É o ventilador funcionando como um gatilho silencioso para uma cascata de reações que o seu corpo repete toda noite. Depois dos 50, esse termostato já não funciona como antes. A regulação de temperatura é mais lenta. A produção do hormônio que reduz a urina à noite, a vasopressina, já está em queda. A próstata, em muitos casos, já está crescendo. O corpo já está mais vulnerável. E aí você adiciona um jato contínuo de ar frio, noite após noite, por anos. É como jogar gasolina numa fogueira que já estava acesa. Vamos entender exatamente como isso acontece. São 3 mecanismos, cada um mais revelador que o anterior. Agora eu quero saber de você. Me conta nos comentários. Você dorme com o ventilador ligado a noite inteira? E quantas vezes acorda para ir ao banheiro? Eu quero ler cada comentário, porque eu sei que muitos de vocês vão se reconhecer nesse vídeo. Dito isso, vamos ao primeiro mecanismo, e esse é o mais direto de todos. Quando o ar frio do ventilador atinge a superfície da sua pele de forma contínua, o seu corpo interpreta isso como uma ameaça térmica. Mesmo que você não esteja tremendo de frio. Mesmo que a noite esteja quente.
A pele tem sensores extremamente sensíveis, e o fluxo constante de ar ativa esses sensores repetidamente. O que o corpo faz? Ele inicia um processo que a medicina chama de diurese induzida pelo frio. É um mecanismo de defesa ancestral. Funciona assim. Para manter os órgãos vitais aquecidos, o organismo contrai os vasos sanguíneos da superfície da pele. Isso se chama vasoconstrição periférica. O sangue que estava circulando perto da pele é redirecionado para o centro do corpo, para proteger coração, rins, fígado, cérebro. Parece uma boa ideia, certo? E é. O problema é o efeito colateral. Quando todo esse sangue extra chega ao núcleo do corpo, o volume de sangue no centro aumenta. Os rins detectam esse aumento de volume e de pressão, e respondem da única forma que sabem, filtrando mais líquido do sangue, transformando esse líquido em urina, mandando para a bexiga. Resultado direto, a bexiga enche mais rápido, e você acorda. É por isso que eu chamo esse mecanismo de o alarme frio, porque o frio do ventilador dispara um alarme nos seus rins. Eles começam a trabalhar em ritmo acelerado, produzindo urina como se fosse dia, não noite. Pesquisas indicam que em ambientes frios, a produção de urina pode aumentar de forma significativa, em comparação com temperaturas confortáveis. E esse efeito é ainda mais pronunciado em homens acima de 50, cujos rins já são menos eficientes na regulação de fluidos. Tem mais um detalhe que passa despercebido. Com o ventilador ligado, você sua menos durante a noite. O ar frio evapora o suor antes que ele cumpra a sua função termorreguladora. Isso significa que uma quantidade maior de líquido precisa ser eliminada pela via urinária. Em noites quentes sem ventilador, parte da água sai pelo suor. Com ventilador, ela vai quase toda para a bexiga. E por que tudo isso é ainda pior depois dos 50? Porque com a idade, a produção do hormônio antidiurético, a vasopressina, diminui naturalmente durante a noite. Esse hormônio é responsável por dizer aos rins para produzirem menos urina enquanto você dorme. Quando esse hormônio já está baixo e você adiciona o estresse do frio, é como acelerar um carro que já está sem freio. Os rins produzem mais urina exatamente no momento em que deveriam estar produzindo menos. E esse é apenas o primeiro mecanismo. O segundo é ainda mais surpreendente, porque envolve receptores dentro da própria bexiga que reagem diretamente ao frio. E a ciência só descobriu isso recentemente. Aqui é onde a investigação fica fascinante, e onde a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Dentro do revestimento da sua bexiga, a camada chamada urotélio, existem receptores específicos de temperatura chamados TRPM8. Pense neles como pequenos termômetros biológicos. Esses receptores foram originalmente descobertos em tecidos da pele, como detectores de frio e mentol. Sabe aquela sensação gelada que você sente quando coloca hortelã na boca? É o TRPM8 sendo ativado. Mas o que surpreendeu os pesquisadores é que esses mesmos receptores existem na bexiga humana, na próstata e nos testículos. Estudos publicados no Journal of Urology e no BMC Urology confirmaram isso. E o que esses receptores fazem quando são ativados? Quando a temperatura corporal cai, mesmo ligeiramente, como acontece com a exposição contínua ao ventilador, esses receptores TRPM8 enviam sinais nervosos que provocam hiperatividade do músculo detrusor. Esse é o músculo que contrai a bexiga para expelir a urina. Em termos simples, a bexiga começa a se contrair antes de estar cheia. É como se o alarme de incêndio da sua casa disparasse com a fumaça de um palito de fósforo. O sistema funciona, mas está sensível demais. Estudos realizados e publicados no International Journal of Urology demonstraram que a exposição ao frio reduziu significativamente o intervalo entre micções e a capacidade de armazenamento da bexiga. A via nervosa envolvida são as chamadas fibras C, fibras sensoriais que normalmente estão silenciosas, dormentes, inativas, mas que o frio acorda. Agora presta atenção nesta parte, porque ela conecta tudo. Pesquisas identificaram que o receptor TRPM8 é altamente expresso no tecido prostático. Em homens com hiperplasia prostática benigna, aquele aumento natural da próstata que está presente em mais de 50% dos homens após os 50, a próstata já está comprimindo a uretra. Quando o frio ativa os receptores TRPM8 tanto na bexiga quanto na próstata ao mesmo tempo, o efeito é duplo. A bexiga quer esvaziar antes da hora e a uretra está mais estreita.
O resultado é aquela ida ao banheiro onde você urina muito pouco. Mas a urgência era enorme. Você mal dormiu, levantou correndo, e o jato foi fraco e decepcionante. Um estudo publicado no BMC Urology encontrou que pacientes com bexiga hiperativa apresentavam níveis significativamente mais elevados de receptores TRPM8 nas fibras nervosas da bexiga. E esses níveis se correlacionavam diretamente com a frequência urinária e a sensação de urgência. Quanto mais TRPM8 ativado, mais vezes o paciente acordava à noite. As informações que você está recebendo são educativas. Não substituem orientação médica. Se seus sintomas são persistentes, o passo mais responsável é conversar com um profissional de saúde. Dito isso, eu preciso te mostrar o terceiro mecanismo, porque é ele que transforma noites ruins em meses e anos de sono destruído. E é o mecanismo que cria um ciclo vicioso que poucos conseguem identificar, e menos ainda conseguem quebrar. Aqui está o ciclo que transforma uma noite ruim em um padrão crônico. Fase 1. O ventilador seca tudo. O fluxo contínuo de ar evapora a umidade das suas mucosas nasais, da garganta e da pele. Você acorda com a garganta seca, o nariz congestionado e uma sede intensa. As mucosas ressecadas perdem sua função de barreira, ficando mais vulneráveis à inflamação e infecção. E isso acontece toda a noite. Fase 2. Você bebe água para compensar. A sede te leva a beber água antes de dormir ou durante a noite. Parece a coisa certa a fazer. E normalmente seria. Mas essa água vai diretamente para os rins, que já estão produzindo mais urina por causa da diurese induzida pelo frio, e enche a bexiga rapidamente. Fase 3. A bexiga te acorda mais cedo. Com a bexiga hiperativa, porque os receptores TRPM8 foram ativados. E mais cheia, porque os rins estão trabalhando demais, e você acabou de beber água. O sinal para acordar vem mais rápido e mais forte. Você levanta, urina, volta para a cama, e o ciclo recomeça. Às vezes 2, 3, 4 vezes na mesma noite. E aqui vem a fase mais perigosa. Fase 4. O sono profundo nunca chega. A fragmentação do sono impede que o seu corpo entre nas fases 3 e REM, que são as fases mais restauradoras do sono. E é exatamente nessas fases que a vasopressina é mais ativa, aquele hormônio que diz para os rins reduzirem a produção de urina. Sem essas fases, o corpo produz ainda mais urina à noite, o que fragmenta mais o sono, que reduz mais a vasopressina, que produz mais urina. Você percebe o que está acontecendo? É um ciclo que se alimenta sozinho. Noctúria gera sono ruim gera mais noctúria, e o ventilador, ligado a noite toda, noite após noite, está alimentando cada uma dessas etapas silenciosamente. O impacto acumulado é sério. Pesquisas mostram que a noctúria, acordar 2 ou mais vezes por noite para urinar, afeta aproximadamente 1 em cada 3 adultos acima de 30 anos. E a prevalência aumenta significativamente com a idade. Em homens acima de 60, a incidência é alta e pode estar associada a risco aumentado de quedas noturnas, declínio cognitivo e redução significativa da qualidade de vida. Agora, antes de seguir, preciso ser honesta com você, porque a ciência exige nuance. Nenhum estudo isolou especificamente o uso de ventilador doméstico como causa direta de noctúria. A conexão que estamos fazendo aqui é baseada na soma dos mecanismos comprovados. Exposição ao frio leva à diurese. Frio ativa os receptores TRPM8 na bexiga. Isso aumenta a frequência urinária e reduz a capacidade vesical. O ventilador é o veículo de entrega desse estresse térmico contínuo durante o sono. Também existe o que a ciência ainda não sabe com certeza. Não sabemos o limiar exato de temperatura que ativa os TRPM8 na bexiga de cada indivíduo. Não sabemos se o efeito é o mesmo em todas as idades. Não sabemos quanto tempo o corpo leva para se adaptar parcialmente. Essas são perguntas abertas. E a honestidade científica exige que a gente reconheça isso. Mas o que sabemos é suficiente para agir. Porque as orientações que eu vou te dar agora não têm risco e não têm custo. E se funcionarem, como funcionaram para o Roberto e para muitos outros, você vai dormir melhor a partir da próxima semana. Primeira orientação, a regra do timer. Programe o ventilador para desligar automaticamente após 1 a 2 horas de sono. Nesse período, seu corpo já baixou a temperatura central o suficiente para iniciar o sono,
e não precisa mais do estímulo externo. A maioria dos ventiladores modernos tem timer. Se o seu não tem, um timer de tomada simples resolve. Custa menos de R$ 30. O benefício? Noites sem interrupção. Segunda orientação: a regra da direção. Nunca aponte o ventilador diretamente para o corpo. Direcione para a parede oposta ou para cima, criando circulação indireta de ar. Isso resfria o ambiente sem criar aquele fluxo contínuo de ar frio sobre a pele que ativa a diurese e os receptores TRPM8. A diferença é enorme. Ar circulando no quarto não é a mesma coisa que ar soprando no corpo. Terceira orientação: a regra da hidratação invertida. Concentre 80% da sua ingestão de líquidos até às 18 horas. Os 20% restantes, consuma em pequenos goles até 2 horas antes de dormir. Isso garante hidratação adequada sem sobrecarregar os rins no período noturno. Se acordar com sede por causa do ar seco, tenha apenas um pequeno copo d'água no criado mudo, não uma garrafa inteira. Garrafa inteira no criado mudo é convite para a bexiga te acordar de novo. Quarta orientação: proteção térmica estratégica. Se você precisa do ventilador para dormir, proteja as áreas mais sensíveis ao frio. Cubra o abdômen e a região pélvica com um lençol leve, mesmo em noites quentes. Essa barreira simples reduz o resfriamento da região onde está a bexiga e atenua a ativação dos receptores de frio. Mantenha pés e mãos descobertos. Eles são radiadores naturais de calor e ajudam o corpo a liberar temperatura sem precisar do vento direto. Quinta orientação: a alternativa do umidificador. Um umidificador no quarto compensa a secagem das mucosas causada pelo ventilador. Mucosas hidratadas significam menos congestão nasal. Menos congestão nasal significa menos respiração pela boca. Menos respiração pela boca significa menos sede noturna. Menos sede noturna significa menos água. E menos água significa menos ida ao banheiro. É uma cadeia de causa e efeito que se quebra com um aparelho simples. Agora, um ponto importante. Se você acorda mais de 2 vezes por noite para urinar, com ou sem ventilador, procure um urologista. A noctúria pode ser sinal de hiperplasia prostática benigna, apneia do sono, diabetes, insuficiência cardíaca ou alterações hormonais que precisam de avaliação profissional. O ventilador pode ser um agravante, mas raramente é a única causa. E se você quer uma forma simples de testar, faça o seguinte: durante 7 dias, desligue o ventilador ou use timer com direção indireta. Registre quantas vezes acorda para urinar. Compare com a semana anterior. Se a diferença for de 1 a 2 idas a menos por noite, você encontrou um dos gatilhos. E quebrar esse gatilho pode ser o início de uma mudança que vai muito além do banheiro. Lembra do Roberto que eu mencionei no início? Técnico em eletrônica aposentado. 62 anos. 15 anos dormindo com o ventilador no máximo apontado diretamente para o corpo. Acordava 4 a 5 vezes por noite. Já tinha ido ao urologista 2 vezes. Tomava remédio. E mesmo assim, as 3 idas por noite continuavam. Quando Roberto implementou as mudanças, timer de 90 minutos no ventilador, direção apontada para a parede, lençol cobrindo o abdômen, a primeira semana já trouxe diferença. Das 4 a 5 idas ao banheiro, caiu para 2. Na terceira semana, estava acordando apenas 1 vez por noite. Eu achei que era coisa da idade, que eu tinha que aceitar. Mas era o ventilador no máximo, soprando na minha barriga a noite inteira, que estava deixando tudo pior. Se o Roberto soubesse o que você sabe agora, sobre a diurese induzida pelo frio, sobre os receptores TRPM8, sobre o ciclo da desidratação, ele teria evitado anos de noites destruídas, anos de cansaço, anos de irritabilidade e problemas de memória. Você tem essa informação. A diferença entre o Roberto de antes e você é que você ainda pode agir. Hoje. Esta noite. E se você conhece um amigo, um irmão, um pai que dorme com o ventilador no máximo e reclama que acorda toda hora de madrugada, compartilha este vídeo com ele. Ele precisa saber que pode não ser só a idade. Pode ser o ventilador. Hoje você descobriu que o ventilador ligado a noite inteira ativa um mecanismo de defesa chamado diurese, induzida pelo frio, que faz seus rins produzirem mais urina exatamente quando você deveria estar dormindo.
Você entendeu que dentro da sua bexiga existem receptores de frio chamados TRPM8, que, quando ativados, fazem a bexiga contrair antes da hora, mesmo sem estar cheia. E você viu como o ciclo de desidratação, sede e reposição de líquido transforma uma noite em uma maratona de idas ao banheiro. A boa notícia é que quebrar esse ciclo não exige remédio, cirurgia ou mudança drástica. Um timer, um redirecionamento de ar e um ajuste na hidratação podem devolver a você noites inteiras de sono. Parece simples demais? O Roberto também achou. Até testar. Você passou a vida cuidando de todo mundo. Agora é hora de cuidar de você. Lembre-se, este vídeo é educativo e informativo. Não substitui orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual. Até o próximo vídeo. Eu sou a doutora Bianca Rangel. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, seus melhores anos não estão atrás de você. Eles podem começar agora.